pessoal, dando continuidade, estamos analisando jurisprudência sobre o princípio estudado da taxatividade e leis penais em branco. Vamos então continuar com esta aqui do STJ. O inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Esse dispositivo aqui traz critérios objetivos e também subjetivos para a progressão de regime prisional. Então você tem aqui no parágrafo 3º critérios para a mulher gestante, ou a mãe de criança, ou pessoa com deficiente, porque há uma necessidade de respeito a tratados e convenções internacionais que já estudamos de proteção à primeira infância, à criança e também à pessoa com deficiência. Então, o nosso legislador tem incorporado regramentos sobre isso. Um deles está aqui, artigo 112, parágrafo 3º, inciso 5. O inciso 5 traz critérios, um critério para que essa mãe, essa mulher gestante possa se beneficiar com uma progressão de regime após cumprir 12,5% da pena no regime anterior, porque o percentual ali inicial é de 16%. O pacote anticrime, inclusive, modificou o 112, deu uma arrumada no 112, colocou ali em percentuais, trouxe certa exatidão, porque dava problema, inclusive com relação ali dos crimes hediondos tinha um problema. Estou comentando em linhas gerais, para ficar dinâmico, mas nós vamos estudar isso em momento oportuno, quando trabalharmos essa parte aí no Código Penal, de regime, nas aulas de execuções penais, quando nas aulas de processo penal falamos da prisão domiciliar da mulher gestante, a gente também aborda um pouquinho essa questão da progressão, porque o foco, o fundamento base é essa necessidade de proteção da primeira infância. Então a gente vai abordando isso aí em diversas frentes. Mas o que interessa para a gente aqui é o estudo do princípio da taxatividade e da lei penal em branco, tudo bem? Então olha aqui, ó, norma penal em branco. Então vamos lá. Você já sabe do que se trata aqui no 112, parágrafo 3º, inciso 5. O inciso 5, ele traz um requisito para a mulher gestante, a mãe de criança, ou um responsável, ou pessoa com deficiência, ser beneficiada por esses 1/8, 12,5% de cumprimento de pena no regime anterior para ter ali a progressão do regime. Tem outros critérios também, que é um bom comportamento. Isso aí vai depender ali da casuística. Então é um critério que ele não é objetivo. Agora, tem também critérios objetivos? Lógico que tem. Um deles é esse 12,5%, tá vendo? De cumprimento de pena no regime anterior, não ter cometido crime com violência à pessoa, não ter cometido crime contra a criança ou a pessoa com deficiência de que é responsável, senão não faria sentido. Esse benefício era para prestigiar a primeira infância. Então, a mãe comete um crime contra o seu filho menor, a sua criança, vai ser beneficiada? Não. Mas olha aqui o inciso 5. Aqui você tem um critério que é essa mãe, essa gestante, não fazer parte de organização criminosa. E essa aqui é a lei da organização criminosa, que no parágrafo 1º do artigo 1º traz a definição, a interpretação autêntica do legislador do que seja organização criminosa. Então, vamos trabalhar agora, primeiro, em um raciocínio lógico,
que um cidadão que não seja do ramo jurídico possa ter. O que é uma organização criminosa? Vamos considerar um agrupamento de pessoas para a prática de crime. E na legislação penal você tem, de plano, que conhecer 3 tipos de congregação de pessoas para a prática de crime. Vou colocar aqui uma tela branca para facilitar. Você tem no artigo 288 do Código Penal o antigo crime de quadrilha ou bando. Hoje você vai ler lá associação criminosa. Aqui você precisa ter 3 pessoas ou mais, 3 ou mais. E qualquer crime, para a prática de qualquer crime. Na lei de drogas, que é a 11.343 de 2006, você tem um crime que é o da associação para o tráfico. Aí, é 2 ou mais. 2 ou mais e não é qualquer crime. Tem que ser esse agrupamento de 2 pessoas ou mais para a prática do crime lá do 33, do parágrafo também, do 33, tem o parágrafo primeiro, e 34. Esses artigos aqui da lei de drogas, 2 ou mais. E você tem a lei da organização criminosa, que é a lei 12.850 de 2013. Aqui na lei de drogas, essa associação para o tráfico está no artigo 35, tá ok, pessoal? Então, a lei de organização criminosa traz uma interpretação autêntica no artigo 1º, parágrafo 1º, do que seja organização criminosa. Pede 4 pessoas ou mais, no mínimo. Tem que ser demonstrado uma organização criminosa, divisão de tarefas, a hierarquia, e não é para qualquer crime. É para crimes de natureza transnacional ou que tenha pena máxima superior a 4 anos. Então, eu tenho que ter uma pena máxima maior que 4 anos, ok? Então, pessoal, atenta aqui para essa moldura, esse quadro. Você tem 3 estruturas, 3 possibilidades de agrupamento de pessoas para a prática de infração penal previstas em lei, conforme artigo 5º, inciso 39 da CF, que pede lei para tipificação de crime. Então vamos lá. No artigo 288, você tem associação criminosa, 3 ou mais para qualquer crime. Na lei de drogas, associação para o tráfico, 2 pessoas ou mais, para a prática do crime do artigo 33, também do parágrafo 1º do 33 e do 34. Organização criminosa, você tem que ter 4 pessoas ou mais, divisão de tarefa, uma demonstração da organização. Lembra aí na TV? O Dallagnol, aqueles policiais lá da Lava Jato, força-tarefa daquilo, de outra coisa, na TV lá, demonstrando lá no PowerPoint, na tela, lá o gráfico, aquela organização, aí tem o doleiro, o tesoureiro, o chefe, etc. Eles querem demonstrar o quê? O que eles estão passando ali para o público? É que era uma organização criminosa. Isso precisa ser demonstrado. E no processo penal, isso é feito à luz do artigo 41, que aponta ali os requisitos de uma peça acusatória para não ser inepta. Então, se você indica, classifica o crime na denúncia de organização criminosa, tem que demonstrar na peça as circunstâncias fáticas, fenomênicas daquele acontecimento, ou seja, da organização criminosa. Por isso que na TV você fica vendo aquelas explanações ali, aquelas aulas que são dadas ali ao público. Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar agora para o nosso caso concreto. Você já sabe que tem 3 formações de pessoas para a prática de crime, cada qual com seu requisito. Agora vamos desenhar aqui o caso lá na jurisprudência. Você tem a LEP. A LEP traz o dispositivo lá do 112, parágrafo 3º, inciso 5º. O 5 fala que um dos critérios objetivos
para a mãe, para a gestante, ser beneficiada com essa progressão de regime, que é de 12,5% de cumprimento de pena no regime anterior. Um desses requisitos é não fazer parte de organização criminosa. Então, essa lei de execuções penais, no que toca ao inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 112, é uma lei penal em branco, homogênea, bivitelina, heterovitelina. Então, vou botar aqui, heterovitelina. Ó. Lei penal em branco, homogênea, heterovitelina. Por quê? Porque a lei de execuções penais partiu, tem origem na União, conforme artigo 22, inciso 1 da CF, que diz que compete privativamente à União legislar sobre direito penal, processual, penal. Só que você tem um complemento na lei de organizações criminosas, que é a lei que diz o que é uma organização criminosa, porque o inciso 5 aqui da LEP fala, olha, só pode ser beneficiada a mãe, a gestante, que não fizer parte de organização criminosa. O que é organização criminosa? Aí veio a lei de organização criminosa, lei 12.850 de 2013, diz, ó, organização criminosa é isso aqui, ó, 4 ou mais pessoas com divisão de tarefa para a prática de crime com pena máxima superior a 4 anos ou de natureza transnacional. Isso aqui que é organização criminosa. Então, o juiz, lá naquele caso concreto, julgado, ele não pode trabalhar com outro tipo de organização criminosa. Esse foi o caso aqui. LEP é uma lei oriunda do Congresso Nacional, Poder Legislativo, só que pede um complemento. O complemento veio da lei 12.850 de 2013, no artigo 1º, parágrafo 1º. Olha, aqui nessa lei está dito, organização criminosa é isso. Então, o juiz não pode trabalhar com associação criminosa e nem com associação para o tráfico. Entendeu, pessoal? Agora vamos voltar lá para a jurisprudência. Agora fica facinho você ler e entender. O inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 112 da LEP é um exemplo de norma penal em branco com complemento normativo. Complemento normativo aqui, ó, na lei de organização criminosa. Por isso que é uma lei penal em branco homogênea, bivitelina ou heterovitelina. Pois o próprio legislador, respeitando o princípio da taxatividade, decorrente do princípio da estrita legalidade, desincumbiu-se do ônus de apresentar expressamente a definição de organização criminosa ao editar a Lei 12.850 de 2013. Não é legítimo que o julgador, em explícita violação ao princípio da taxatividade da lei penal, interprete extensivamente o significado de organização criminosa, a fim de abranger todas as formas de societas celeres. Isso aqui é a expressão latina. Celeris, em latim, é crime, então sociedade para o crime. Tal proibição fica ainda mais evidente quando se trata de definir requisito que restringe direito executório implementado por lei, cuja finalidade é aumentar o âmbito de proteção às crianças ou pessoas com deficiência, reconhecidamente em situação de vulnerabilidade, em razão de suas genitoras ou responsáveis encontrarem-se reclusas em estabelecimentos prisionais. A teleologia, ou seja, a finalidade da norma e a existência de complemento normativo, impõe a exegese restritiva e não extensiva. Por que, que a exegese, ou seja, a interpretação, tem que ser restritiva? Porque o inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal traz o princípio da taxatividade ao falar nessa expressão, define. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Aqui está a taxatividade. Ó. Definir é você delinear, expor em detalhes o ser de alguma coisa. O que é isso? Eu defino isso. O conceito você tem na mente. Agora, o que é? Mostra para mim o que é. Você tem que delinear, você tem que definir. Então, nós falamos sempre em princípio da taxatividade a partir dessa expressão definir lá do inciso 39. E o princípio da estrita legalidade, eu junto tudo que está lá no 39. É lei anterior, ou seja, princípio da anterioridade, princípio da
reserva legal, lei e também princípio da taxa de atividade, porque tem que haver definição. Então, percebeu aqui esse apanhado? A partir de uma ementa, quanta coisa você consegue revisar, consegue aprender? Então, vamos em frente com mais jurisprudência. Outra, inaplicável a hipótese ou constante do artigo 3º do Código Penal. Aqui traz aquela regrinha da lei excepcional, ou temporária, tá ok? Qual é a diferença de lei excepcional para lei temporária? A lei excepcional ela irá ter vigência durante a manutenção, o acontecimento circunstancial de algo na nossa vida, na nossa sociedade. Como, por exemplo, o caso da pandemia, da Covid. Se surgir uma lei dizendo, olha, durante a pandemia, quem sair na rua sem máscara estará cometendo um crime. Então é durante a pandemia. Então é um evento excepcional. Isso acarreta que essa lei tem data quase certa para acabar. Por que é quase certa? Você sabe que vai acabar. Depende do fim da pandemia, mas não tem aquela data exata, aquele dia. A lei temporária, ela também trata de situações excepcionais. Só que ela tem uma data certa para acabar. Ela mesma diz, ó, essa lei só vai ter vigência até essa data. Foi o caso da lei da Copa, lá de 2012, 2013, aquela lei da Copa, em que fazia previsões de sanções penais para pessoas ali que trabalhassem com marcas que não poderiam. Relacionada à FIFA ali, tinha uns crimes ali que não podiam acontecer, condutas que não podiam acontecer relacionando à Copa. Aí tinha uma data certa. Então, uma lei temporária. Para fins práticos, estas leis têm o efeito de permitir a sua aplicação mesmo após a sua vigência. Então, aqui em cima eu tenho uma lei excepcional. Aqui eu tenho uma lei temporária. Esse é o período de vigência. Se alguém praticou uma conduta aqui, outro alguém aqui, no caso da temporária, e essa lei, ó, findou aqui, ó, nesse marco, nesse termo adquém, a sentença pode surgir aqui, ó, em tempos depois. Não importa, a denúncia também pode acontecer depois, se não tiver havido prescrição. Mas a sentença vai ser aplicada aqui, a pessoa será processada, julgada, também condenada, caso fiquem provados ali autoria e materialidade. Então essas leis, elas têm a característica de serem ultrativas, mesmo que para malefício do réu. Então nós falamos que aqui pode acontecer uma ultratividade maléfica. E aqui você preste atenção que está errado esse "in" aqui, tá? É aplicável à hipótese ou constante do artigo 3º do Código Penal, tá ok? Leia aplicável. Houve um equívoco aqui nessa publicação, nessa ementa. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Na prática, vem ementa lá com informações equivocadas, porque o que transita em julgado é o dispositivo. Então, a fundamentação, a ementa, isso aí não transita em julgado. Então, você tem que olhar o dispositivo, na prática aí, para certificar se o Poder Judiciário te deu aquilo que você pediu. Porque fundamentação e ementa, às vezes, vem coisa errada, ainda mais na época da informática, né, do recorta dali, cola de lá, etc. Mas por que aqui é o aplicável? Vamos revisar, porque eu já falei isso com vocês. Quando você tem uma lei 1 e ela é penal em branco heterogênea, então aqui, ó, lei penal em branco heterogênea. Aqui você tem aqui do lado, ó, um regulamento aqui do executivo, uma resolução. Essa norma, essa legislação, ela complementa a norma penal em branco. O que eu falei para vocês, que eu mostrei lá, da jurisprudência do STF, do ministro Moreira Alves, que se esse complemento ele vier a ser revogado por outro complemento também do executivo, sendo que aqui, ó, é melhor, mais, né, não é mais melhor, é melhor, o mais aqui é de melhor. É melhor que esse aqui é pior para o réu. Só que esse aqui vem depois, então esse, ó, revogou esse. O que os acusados eles pretendem?
que esse aqui seja aplicado, ou seja, uma retroatividade da lei penal benigna. Só que isso aqui não é lei, é um complemento, a lei está aqui. Aqui não mudou nada. Então, para o STF, essa jurisprudência base, que é de 95, lá do ministro Moreira Alves, isso aqui só vai retroagir se a informação que constava aqui nesse complemento, nesse regulamento, estava aqui por equívoco. Aí ele deu o exemplo lá, na jurisprudência lá de 95, que seria o caso de uma lista de doenças contagiosas de notificação compulsória. Então eu tenho a lei aqui, o médico deve notificar compulsoriamente o poder competente, o órgão competente, as doenças contagiosas tais. Aí tem o A, B, C. Aí surge um novo complemento e diz o quê? Que só tem B e C, o A estava errado. O A não era doença. O A era uma vitamina, não era doença. Ou não era contagiosa, era um erro. Aí você está atacando o quê? É o ser da norma penal. A norma penal que tipifica a conduta tem uma norma ali. Quer dizer o quê? Olha, essas doenças devem ser notificadas compulsoriamente porque são doenças graves, contagiosas. Só que depois apura-se que ali não tinha uma doença grave, então não teve problema nenhum. Esse foi o exemplo dado lá. Porém, qualquer outro caso, que seja por questões de política ou por questões, como aí na jurisprudência estamos vendo, você tem ali um complemento que é sobre valores que são previstos para dispensa ou não de licitações. Então eu tenho um valor hoje, amanhã um valor maior, depois o valor pode ser diferente, vai havendo modificação de valor, os valores tendem a aumentar. Aí imagina uma casuística aí, ó. No ano X até 10 mil não precisa fazer licitação. Aí passa um tempo, ó, aqui o Y vem depois, ó. Aí até 15 mil não precisa fazer. Isso vai aumentando. Então esses complementos aqui, que aumentam valores, não é porque lá atrás estava errado, é porque também a moeda tem que ser atualizada. Logo, se alguém dispensa uma licitação aqui indevidamente e contrata direto, né? Uma obra aqui que era de 12 mil está acima de 10. Então é o crime. Dispensou de maneira indevida, contratou direto quando não podia. Só aí depois vem um complemento e diz que o valor é 15. Não vai retroagir isso aqui. Não, ó, 15, tá vendo? Eu não fiz licitação, era 12, mas hoje é 15, é maior. Na época tinha lá, o complemento falava 10, mas agora é 15. Pô, não tem nada a ver isso. É a atualização da moeda. Então você não atinge o ser da norma. O crime ali, o desvalor da conduta aconteceu. Você dispensou a licitação indevidamente, contratou obra diretamente, quando era necessário fazer licitação. O fato de um complemento aí aumentar o valor é por conta de atualização da moeda. Você, em sua conduta, demonstra um desvalor, como seria aqui o caso, né, diferenciado das doenças infecto-contagiosas. Como que alguém vai ser punido por não ter comunicado uma doença que não era contagiosa? Não era, depois se comprovou que não traria prejuízo nenhum. Tem aí um desvalor da conduta? Pode ter, depende, foi por culpa, foi por dolo, mas o fato é que esse é um exemplo do ministro Moreira Alves do STF, que já ganhou o concurso. É um caso que você afasta o desvalor da conduta. Isso é muito sutil, pessoal. Revisa a aula anterior que eu falei sobre isso. Também está assistindo essa, está vendo isso, porque é um negócio sutil, requer aí uma abstração do pensamento, uma compreensão e entendimento. Pois bem, então qual é a questão aqui de você aplicar ou não o artigo 3º do Código Penal? Porque se você aplica o artigo 3º do Código Penal, se você aplica esse regulamento aqui anterior, ó, essa norma complementar da lei penal em branco heterogênea, terá natureza de lei temporária, lei excepcional, artigo 3º do Código Penal. Então você irá aplicar
esse complemento lá na frente, mesmo depois da vigência de um complemento novo que seja mais favorável, em tese, ao acusado. Lei temporária, lei excepcional. Você aplica mesmo após o fim da sua vigência aos fatos praticados durante a sua vigência. Percebeu? Por isso que esse caso aqui, você vai ler aplicável. Aplicável, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, qual é o outro lado da moeda? Se aquele complemento que veio depois, ele é mais favorável ao réu, só que ele atacou a norma penal, porque a modificação trazida em sua lista, excluindo algum item que tinha na lista anterior, se deu por razões essenciais, ontológicas, como no caso lá da doença grave. E aquilo não era doença. Você, então, nesse caso, terá a possibilidade de se trabalhar com a retroatividade da lei mais benéfica. Por isso que é dito na jurisprudência que tal complemento da lei penal em branco heterogênea tem caráter temporário excepcional, que tal complemento da lei penal em branco heterogênea não tem caráter de lei temporária ou lei excepcional. Porque o ter ou não ter o caráter de lei temporária ou excepcional vai afetar o que? Esse efeito prático de se trabalhar com a retroatividade de lei mais benéfica ou não. Por isso que aqui, nessa nossa jurisprudência em análise, você vai cortar esse aqui, ó. Aplicável à hipótese, o constante no artigo 3º do Código Penal, leis temporárias excepcionais, porque essa lei aqui que vem depois, ela não irá retroagir. A lei de licitações, ó, o seu regramento, ele irá ter efeito o quê? Nos termos do artigo 3º da lei excepcional temporária. Será aplicado mesmo após a sua modificação por uma lei posterior mais benéfica. Tá ok, pessoal? Então, qual foi o caso aqui desse julgado? Nós temos aqui a lei de licitações. A lei de licitações trazia previsão de crimes. Hoje, inclusive, faz uma pesquisa aí na sua casa, ó, no dia 1º de abril de 2021, dá uma olhadinha no Código Penal que já tem lá no capítulo dos crimes contra a administração pública, esses crimes no bojo que acontece no âmbito das licitações, crimes contra o procedimento licitatório, está dentro lá do título lá dos crimes contra a administração pública. 1º de abril, aí no dia da mentira, você tem lá no Código Penal todo o regramento, os tipos penais lá desses crimes que eram crimes previstos na lei, no corpo da lei de licitações. Um desses crimes é a contratação direta sem o quê? Sem a justificativa para tanto nos termos da lei. Quando que se contrata direta? Obras, serviços, quando que se faz compras mediante contratação direta. Só nos casos de dispensa e inegibilidade. Então você estuda isso lá no direito administrativo, as hipóteses de dispensa e inegibilidade. Se você contrata serviços, faz compras, obras, fora desse caso tem um crime, contratação direta. Mutatis mutandis, se você também faz uma licitação e frauda essa licitação, também há crime aí, é frustração de licitação. Quando você lê o artigo 37 lá da Constituição Federal, no inciso 21, dá uma olhadinha lá. A licitação tem que resguardar o quê? A concorrência, a disputa entre as pessoas em igualdade de condições, não pode ter fraude. Então tem uma licitação, aí tudo carta marcada ali, ó. Todo mundo vai ali combinando ali preço, etc. Para esse aqui se dar bem. O resto é tudo, ó, tudo no esquema. Está frustrando a concorrência. Então, fazer a licitação
quando tem que ser feita. Só que frustrar essa licitação também é crime. E contratar diretamente quando tem que fazer licitação também é crime. Então, o que aconteceu aqui nesse caso concreto? Em uma época tal, lá no passado, a lei de licitações, ela dizia o seguinte: olha aqui, sociedade, a partir do valor aqui X, a administração pública somente poderá contratar obras de engenharia mediante licitação. Então, obras de engenharia igual a licitação, somente por meio de licitação. Aí, aqui no caso, né, o envolvimento é de um prefeito. O que ele fez? Fez a licitação, porque tinha que fazer a licitação. Só que, ó, frustrou a licitação. Ó. Tinham várias pessoas ali, ó, combinação de preço, etc. Fez a licitação porque tinha que fazer, porque a lei dizia que a partir de tal valor somente poderia contratar a obra mediante licitação. O valor era aqui, mais ou menos esse aqui, ó, R$ 14.500. Tá ok? Só que essa licitação ficou frustrada. Aí teve a denúncia, teve lá recurso, etc. O processo correu normal por conta desse fato aqui. Só que depois de um tempo surgiu essa lei aqui, ó. Essa lei disse que esse limite aqui, ó, não era mais o limite da época, porque 14.500 na época era um limite que precisava de licitação. Veio essa lei e disse que a partir dessa data aqui, ó, o valor para que licitações fossem feitas seria a partir de R$ 15.000. 15 mil, tá ok? E aí, o prefeito, aquelas pessoas envolvidas, pediram o quê? A aplicação da retroatividade da legislação, né? Nem lei, né? Da legislação mais benéfica. Porque se somente a partir de R$ 15.000, que seria imprescindível a licitação, não precisava nem fazer licitação na época. Então, esse ajuste de preço que foi feito aqui, ó, isso aqui é besteira, porque o prefeito podia até revogar aquilo ali. Aquilo ali não precisava ter licitação. Então não tem como ninguém frustrar a licitação que nem era necessário que existisse. Aí veio o STJ e disse o quê? Aplicável à hipótese a regrinha da lei temporária excepcional. Essa regrinha aqui da lei de licitações, que pedia licitação para obras num valor que abrangia os 14.500, tem esse efeito aqui de ser aplicada no futuro, efeito da lei excepcional temporária, mesmo após a perda da sua vigência que se perdeu em 98 com essa lei. Por quê? Porque a modificação se deu sem afetar a essência da norma penal. São questões de atualização da moeda, mas na época infringiram a norma. Então há um desvalor da conduta. Então vamos ler aqui agora. Aplicável à hipótese, o constante do artigo 3º do Código Penal. Se a norma integrativa veio simplesmente alterar limites de dispensa e inexigibilidade de licitação prevista na lei de licitação, como complemento desta, sem alterar o tipo penal ali descrito, sem que haja implicação na análise do desvalor da conduta, uma vez que o fato continua sendo punível, exatamente como era ao tempo de sua prática. As modificações operadas pela Lei 9.642 de 98, a Lei de Licitações, já no curso do procedimento licitatório em questão, são de caráter puramente complementar, isto é, sem qualquer alteração da figura abstrata descrita no tipo penal. Não podem retroagir de forma a beneficiar os réus, descriminalizando suas condutas que continuam típicas, uma vez que tentaram, em tese, realizar contrato público sem prévia licitação, diante da impossibilidade de aplicação retroativa da norma em questão, deve ser declarado nulo o acórdão
ACO, porque o Tribunal de Justiça deu provimento ao pleito lá do prefeito, de que, não, sim, vamos aqui aplicar retroativamente esse complemento, que agora é 15 mil. Então, se hoje com 15 mil não precisa de licitação, em 1901 também não precisava. É um negócio esquisito, né? Porque a correção monetária é natural, você não precisa nem pedir correção monetária em processo civil. A lei processual e os órgãos jurisdicionais sabem que é um pedido implícito à correção monetária, porque é a atualização da moeda. Então isso aqui foi esquisito mesmo. Aí o STJ declarou nulo aqui esse acórdão e os sujeitos lá, os agentes, né, tiveram que responder pela conduta típica praticada à época. E para fechar nossa aula de jurisprudência sobre o tema que estamos enfrentando, está aqui o julgado do STF de 95 do ministro Moreira Alves. Em princípio, o artigo 3º do Código Penal se aplica à norma penal em branco, na hipótese de o ato normativo que a integra ser revogado ou substituído por outro mais benéfico ao infrator, não se dando, portanto, a retroatividade. Então, se aplica o artigo 3º. Por isso que aqui em cima, você teve que apagar esse in aqui, aplicável, porque o STJ diz que não há retroatividade dessa norma, porque é aplicável o artigo 3º com relação ao disposto aqui, tá ok? Então vamos lá. Essa aplicação só não se faz quando a norma que complementa o preceito penal em branco importa a real modificação da figura abstrata nele prevista, ou se assente em motivo permanente, insuscetível de modificar-se por circunstâncias temporárias ou excepcionais, como sucede quando do elenco de doenças contagiosas se retira uma, por se haver demonstrado que não tem ela tal características. Pessoal, uma prova para delegado de polícia do Espírito Santo de 2013 perguntou justamente sobre isso aqui, essa situação de uma doença contagiosa que constava de uma portaria complementadora de um tipo penal e que uma portaria futura foi retirada. E aí o médico, ele seria beneficiado, poderia haver aplicação a seu favor do Instituto da Retroatividade da Lei Penal Benéfica? Nesse caso, sim, porque a banca queria saber se você conhecia essa parte aqui, Então, nesse caso, não teria aplicação o artigo 3º do Código Penal. As pessoas erraram a questão, muitos cursinhos aí corrigindo o gabarito disseram que a questão era nula, mas você tinha que conhecer esse julgado aqui. Com relação à primeira parte desse julgado, você aplica o artigo 3º, mas aqui tem um exemplo do ministro Moreira Alves, que é daquela forma que eu expliquei. Aquela doença não era contagiosa, aquilo não era doença, era um poder, era uma vitamina. Então aí sim, você não consegue dizer que a conduta tinha um desvalor suficiente para a pessoa sofrer ali uma sanção penal. Você pode até não concordar com isso, em uma linha mais positivista, ao pensar que, não, peraí, existia norma, o médico ele não comunicou a doença e até então tinha a lista lá, era considerada contagiosa. Então, em razão da segurança jurídica, de uma filosofia voltada para o positivismo jurídico, mais afastado do direito natural, do justnaturalismo, onde todos nós sabemos que vigora o preceito de que uma lei extremamente injusta não é lei. Então, nesse caso aqui, como que bota ali tipificando uma conduta de que o médico deve notificar uma doença contagiosa que nem é doença, não é contagioso? Lógico que isso na prática
é difícil de acontecer. Por isso que a nossa jurisprudência, os nossos casos concretos, você não vê uma situação dessa, de retroatividade, de complemento, de lei penal em branco heterogênea, porque ali atacou-se a norma penal, o tipo penal, era um erro, era um equívoco, um caso concreto que retrate essa hipótese acadêmica que o ministro Moreira Alves trabalhou na sua jurisprudência. Entende? Por isso que as pessoas erraram a questão. Mas você não vai errar. Se cai alguma coisa assim para você, você não vai errar. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Na próxima aula vamos resolver questões de concurso. Se você gostou, curte, compartilha e comenta. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um abraço.